Então, o anjo me disse no caso aqui, para o João, que está escrevendo o Apocalipse, lá na ilha de Patmos: estas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Eis que venho sem demora. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Eu, João, sou quem ouviu e viu estas coisas. E depois de ter ouvido e visto, prostrei-me diante dos pés do anjo que me mostrou essas coisas para adorá-lo. Mas ele me disse: não faça isso, sou um servo de Deus, assim como são você e os seus irmãos, os profetas, e como são os que guardam as palavras deste livro. Adore somente a Deus. Disse-me ainda: não cele as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Continue o injusto a fazer injustiça, continue o imundo a ser imundo, o justo continue na prática da justiça, e o santo continue a santificar-se. Eis que venho sem demora, e comigo está a recompensa que tenho para dar a cada um segundo as suas obras. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestes, para que tenham direito à árvore da vida, e entrem na cidade pelos portões. Fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para dar testemunho destas coisas a vocês nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem: vem. Aquele que ouve, diga: vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico: se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, na cidade santa, e das coisas que estão escritas neste livro. Aquele que dá testemunho dessas coisas diz: certamente venho, sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. A graça do Senhor Jesus esteja com todos. Amém. Amém. Queridos, a verdade de que o Senhor Jesus voltará para buscar a sua igreja ressurreta e eterna, ela é tão crucial para a igreja, ela é tão importante para o Evangelho, que Paulo chegou a dizer que se Cristo não ressuscitou, a gente está pregando em vão. Essa é a tese de Paulo. Se Cristo não ressuscitou, tudo que a gente prega, tudo que a gente ensina, tudo que a gente faz, se torna em vão, porque o que faz com que o plano do Evangelho se complete, se finalize, chegue ao seu objetivo final, é a ressurreição de Cristo. Portanto, se Cristo não ressuscitou, foi tudo em vão. Agora, se Cristo ressuscitou, aí sim, todas as promessas de Deus para nós podem se cumprir. Inclusive, a promessa de que nós também ressuscitaremos com Ele. E Ele estará conosco
e nós estaremos com Ele por toda a eternidade. Essa crença, essa verdade, ela é tão cara para a igreja, tão preciosa, que é esta verdade que nos faz e promove e nos motiva a viver em santidade. Quantas vezes nós, como crentes, temos o desejo de praticar algo que sabemos que é pecaminoso, que sabemos que desagrada ao Senhor, que sabemos que é um ato de rebeldia contra Deus e contra as orientações de Deus, e a gente pensa, ai meu Deus, e se eu fizer isso, vai que Jesus volta agora, vai que Jesus volta agora, enquanto eu estou fazendo isso. Misericórdia, Senhor. E aí, tem gente que gosta de pegar essa tensão teológica e fazer um grande debate. Se Cristo voltar, dependendo da situação que Ele pegar a gente pode ficar para trás, pode não subir com Ele, etc, etc. Mas, para mim, o que importa não é as possibilidades, as conjecturas teológicas a partir dessa cena. O que me importa é que essa cena gera mais piedade no meu coração. Quando eu me lembro que Jesus vai voltar e que pode ser a qualquer momento, isso me faz ter um padrão de vida mais santificado, mais purificado. É verdade que nós não conseguimos viver sem pecar, mas uma das coisas, se não é a coisa mais importante para nos manter com essa consciência, é a verdade de que Cristo voltará e pode ser a qualquer momento. Eu não vou fazer isso porque Jesus vai voltar e vai que Ele volta agora. Então não me importa aqui se a compreensão escatológica está correta, mas o resultado dessa compreensão. De que adianta eu compreender escatologicamente que Jesus não vai me deixar para trás, mas eu vivo de maneira impiedosa? Não adianta. Não adianta. Ainda que essa seja a compreensão correta na perspectiva de quem crê, se não produz uma vida piedosa, se não produz uma vida santificada, como disse aqui no versículo 11, continue o injusto a fazer injustiça, continue o imundo na sua imundícia, mas o justo continue na prática da justiça, o santo continue na santificação da sua vida. Então, queridos, o Apocalipse, ele abre uma série de possibilidades na nossa frente, uma gama enorme de interpretações possíveis, várias linhas e métodos de interpretação do Apocalipse, mas no fundo, o que importa em relação ao Apocalipse é o que a compreensão deste livro gera em nossa vida, em termos de santidade, justiça e piedade. Se você lê o Apocalipse e ele te faz ser menos piedoso, então, independente da linha que você interpretou, é uma interpretação equivocada, porque nenhuma interpretação das Escrituras pode nos levar à prática da impiedade. Senão, não é o Espírito de Deus que inspirou essa palavra, porque o Espírito é santo, portanto a palavra inspirada pelo Espírito é sempre para inspirar santidade na vida daquele que lê. Portanto, se a palavra não inspira santidade, justiça e piedade, vivermos querendo agradar a Deus, então de nada adianta. Todo o nosso labor teológico vai escorrer pelo ralo, não vai adiantar. E, portanto, queridos, o que eu quero chamar-lhes a atenção é que o final da Bíblia, esse é o texto final. Isso aqui deveria servir para nós, e deve servir para nós, para nos manter em santidade, para nos manter em santificação, para nos manter mais espiritual, mais piedoso, mais perto de Deus. A leitura disso aqui deveria encher o nosso coração de esperança. Como alguém disse, se eu não me engano foi o Billy Graham, vai ficar tudo bem. Eu já li as últimas páginas do livro. Vai ficar tudo bem. Esse é o final do livro.
Esse é o final. Capítulo 20 diz que o diabo com os seus anjos será amarrado, preso, e a igreja reinará com Cristo, ressurreta. Aqueles que não têm os seus nomes escritos no livro da vida, junto com o diabo, seus anjos, a morte e o inferno, serão lançados num lago de fogo. E aí então novos céus, nova terra, a nova Jerusalém que desce do céu ataviada, será a morada eterna dos filhos de Deus. E João vê essa cidade e começa a relatar o que ele está vendo. E é uma cena linda, e é uma cidade linda. E se nós interpretamos de maneira simbólica, cada elemento daquele simboliza a preciosidade do lugar onde nós passaremos a eternidade. Porta se está em cima, se está embaixo, se está de um lado, se está do outro, se é uma coisa ou outra, importa que o lugar é extremamente precioso e foi detalhadamente preparado para a nossa habitação eterna. Portanto, essas palavras serão sempre fiéis e verdadeiras. O que nos machuca, o que nos atrapalha, o que nos desanima, nunca é a palavra de Deus. Elas são fiéis e verdadeiras. O que nos machuca, o que nos desanima e desmotiva, são as atitudes e as falas das pessoas. E muitas vezes a gente, com raiva das pessoas, acaba projetando essa raiva para Deus. Como alguém que perdeu um ente querido e não consegue elaborar e ressignificar essa perda, então ele projeta uma frustração em Deus. Deus é o culpado de eu ter perdido essa pessoa. E aí ele projeta uma raiva contra Deus, e contra a palavra de Deus, e contra a igreja de Deus, e contra o povo de Deus. Mas na verdade é que ele não conseguiu, ele está machucado, ferido por algo que aconteceu com outra pessoa. E muitas vezes a gente se depara na leitura, principalmente do Apocalipse, e a gente percebe essa vulnerabilidade, a gente fica vulnerável, porque a gente não compreende bem todos esses símbolos, toda essa profecia. É uma linguagem escatológica, profética, simbólica, e muitas coisas aqui fogem à nossa compreensão. Mas o final do livro não é difícil de compreender. O João está dizendo, olha, as palavras são fiéis e verdadeiras. Jesus virá, e não vai demorar. Não vai demorar, em breve ele virá. E aí eu fico imaginando os primeiros leitores desse livro, que chegou lá na Ásia Menor, a partir de Éfeso e depois para as demais igrejas. Eu fico imaginando aquela primeira geração de crentes que recebeu esse livro e leu esse final e ficou imaginando, vai tudo acabar bem, vai tudo acabar bem. Deus vai cuidar da gente até o final, até o final, até no final de todas as coisas, Deus continua cuidando da gente através de Jesus. Jesus virá para que o Senhor possa cuidar da gente, no final e por toda a eternidade. E aí eu fico imaginando quando eles leram, vai ser em breve, não vai demorar. A esperança que brotou no coração, uma geração de crentes perseguidos, extremamente perseguidos, perseguidos pelos judeus, religiosamente, perseguidos pelos gregos, filosoficamente, e perseguidos pelos romanos, politicamente. Perseguição de todos os lados. E eu fico imaginando eles com medo, eles acuados, eles vendo os irmãos morrendo e entregando suas vidas por amor a Jesus, e eles lendo essas palavras e tendo essa certeza, vai acabar bem, até o final, e no final, Jesus vai cuidar da gente, Jesus vai cuidar, Ele não vai desamparar. Pode o imperador me matar, não tem problema, eu ressuscitarei e encontrarei com o meu Senhor, e Ele virá me buscar, e vai ser em breve. Então império, pode matar, então judeus, pode apedrejar, façam o que quiserem comigo, porque eu li o final do livro, e eu creio que tudo vai acabar bem. E eles morreram.
E veio uma segunda geração de crentes, que morreu. E veio uma terceira geração de crentes, que morreram. E nós já estamos há 1900 anos, com esse livro nas mãos, com o final da revelação nas mãos. E a mesma esperança que brotou no coração daqueles primeiros crentes há 1900 anos atrás, continua brotando hoje. Ele virá, é breve, daqui a pouco, não vai demorar muito. E aí alguém que analisa essa história pode dizer, mas aí a Bíblia está errada, né? Aí está mentindo. Como é que vai ser breve e já tem quase 2000 anos? É porque você está olhando numa perspectiva cronológica. Mas quando Jesus revelou o Apocalipse, ele mostrou a João uma perspectiva além do cronos, além do tempo em que a gente vive. Ele mostrou uma perspectiva kairótica, do kairos, da eternidade. João viu coisas acontecendo na terra, mas principalmente João viu as coisas acontecendo na eternidade, que a gente chama popularmente de céu. E aí, a Bíblia diz que 1000 anos para o Senhor é como um dia. Então, se já passaram quase 2000 anos na perspectiva terrena, na perspectiva divina, não tem nem 2 dias ainda. Por que nós estamos com tanta pressa? Não tem nem 2 dias. Ele disse, eu vou e vou preparar-vos lugar. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito, mas é assim. Então fiquem tranquilos, eu vou ali preparar, porque a casa do... E aí, quando a gente compreende o contexto histórico e social da Bíblia no primeiro século, quando um pai tinha muitos filhos, na cultura judaica, principalmente do primeiro século, que vem desde o deserto, do tempo dos nômades, não é cultural desse povo os filhos morarem longe dos pais. A cultura deles ainda é meio tribal. No deserto era extremamente, plenamente tribal. Se organizavam em tribos, ali é a tribo, ou seja, a família, o clã, os descendentes do fulano, ali os descendentes do ciclano. Por isso eles eram chamados de israelitas, descendentes do Israel, de amonitas, descendentes de Amon, cuxitas, descendentes de Cuxi. Ou eles eram chamados por aquele de quem eles descendiam, ou pelo lugar onde moravam. Os filisteus, os que habitam na Filistia, cananeus, os que habitam em Canaã, e assim, por toda a terra eles se organizavam de maneira tribal. Então qual é a perspectiva? Porque hoje nós temos essa cultura, a gente casa e vai embora, eu moro quase 1000 quilômetros de distância do meu pai, e uns 300 e poucos quilômetros de distância da minha mãe. Meu pai mora quase lá em São Paulo, Resende, acho que dá o quê? Daqui o Rio dá uns 600, mais ou menos, depois até lá, uns 700 quilômetros. 700 a 800 quilômetros. É quase 1000, Mas no tempo bíblico, como é que funcionava? Um pai ia tendo filhos, e os filhos aproveitavam a casa do pai, é o famoso puxadinho que a gente fala. Porque o problema daqui na época não era falta de terra, o problema era falta de recurso. Então o que é que o pai fazia? Mais um filho. Casou, mais uma família. Então pega daqui da minha casa e faz um lugar. Não é que faz outra casa, essa é a nossa cultura. Como o Abner, por exemplo, mora ali encostado na casa dos pais dele. Mas a casa do Abner é uma casa independente da casa dos pais dele. É no mesmo terreno, é no mesmo lugar, mas são 2 casas. Na cultura aqui não eram várias casas, é só o lugar. Lugar é só onde dorme. Porque na hora de comer, come todo mundo junto. Todo mundo usa o mesmo banheiro. As dependências sociais da casa são as mesmas. O lugar quer dizer, a hora de dormir a gente tem um lugar. Então o que é que Jesus estava dizendo? Na casa de meu pai tem muitas moradas.
muitas moradas, e eu vou preparar-vos um lugar. Como quem diz, a casa do meu pai não é uma casa simples, que tem um cômodo, uma casinha como vocês estão acostumados na Galileia. Não, a casa do meu pai é aquelas casas que tem vários ambientes, muitas moradas, e tem muito espaço para preparar lugar para muita gente. E eu vou lá para preparar o lugar. É como se Jesus dissesse, olha, a casa está garantida, a moradia está garantida, o lugar de ficar está garantido. Deixa eu só ali ajeitar os detalhes e eu já volto para buscar vocês. Enquanto eu vou ali e volto, não vou deixar vocês sozinhos, não. Eu vou derramar do meu espírito para consolar, para ficar junto daquele que está sozinho. Solo é sozinho, consolo é junto de quem está sozinho. Então eu vou colocar, vou enviar, eu vou habitar em vocês, inclusive, através do meu Espírito. E Ele dará a vocês a sensação de que vocês não estão sozinhos. E Ele dará a vocês a condição de perseverar até o fim, porque no final eu vou continuar cuidando de vocês, quando eu vou vir para levar vocês definitivamente para as moradas e para os lugares que eu preparei. Isso é a verdade primordial do Evangelho, queridos. Ou a gente crê nisso, ou como disse Paulo, é tudo em vão. Tudo em vão. Então, para aqueles que pensam que está demorando, pense na perspectiva eterna. O que são 2000 anos para um Deus que é eterno? 2000 anos, comparado com uma eternidade, menor que um vírus. A eternidade é do tamanho do planeta Terra. Na verdade, do universo infinito, né? Porque nem tem fim. Mas só para comparar, para você entender, é como se a eternidade fosse do tamanho do planeta Terra e 2000 anos fosse do tamanho de um vírus. Não é nada, é infinitamente menor. O problema é que nós somos ansiosos, a gente quer a coisa logo, rápido. Ainda mais a nossa geração do miojo, do fast food, de tudo muito rápido, do micro-ondas. A gente não sabe esperar nada. Então, Ele vai voltar. É breve, parece que não, mas é breve. Sabe por quê? Primeiro, porque na perspectiva eterna, não é nada. E na perspectiva humana, ninguém aqui passará de 120 anos de idade. Eu acho que não passo nem de 60. Se eu chegar em 60, eu vou estar muito... Eu achei que eu não passaria nem dos 20. Então já estou no lucro demais. Mas comendo essas porcarias que a gente come e nesse mundo louco que a gente está, chegar em 100, olhe lá, raridade. Então, perceba comigo uma coisa. Pode ser que Jesus ainda demore, cronologicamente falando, muitos anos para voltar e buscar a igreja. Mas pode ser que eu morra hoje ainda. Alguém aqui poderia levantar a mão e dizer qual o horário, qual o dia e qual o lugar da sua morte? Alguém aqui sabe dizer quando, como e onde vai morrer? Então, se você não sabe, você não pode controlar. Você não controla a morte. Ah, mas se tiver dinheiro, controla. Controla nada. Você viu esse monte de artista aí rico, milionário? Morreram. Empresários, milionários, no Sírio-Libanês, nos melhores hospitais, vai para Nova York, vai para não sei onde, vai para Miami e morreu.
Nenhuma quantidade de dinheiro pode comprar um segundo a mais de vida. Portanto, queridos, além do fato de que 2000 anos, comparado à eternidade, não ser nada, ainda tem o fato de que cada um de nós pode morrer a qualquer momento. E aí, quando eu morro, ele não voltou, mas eu voltei para ele. Porque diz a Bíblia que é dado ao homem morrer uma só vez, vindo após isso o juízo. Fecha o olho aqui, abre o olho lá, diante dele. E aí? E aí? Portanto, queridos, o final do livro está dizendo: vai acabar tudo bem, porque Jesus é a revelação do cuidado final de Deus por nós. No final, Ele vai cuidar, mas Ele vai cuidar dos seus. Isso não é meu desejo falar. Eu não quero excluir ninguém do céu, da eternidade. Eu quero, pelo contrário, que todos se salvem, que todos creiam e que estejamos todos juntos lá. Mas o capítulo 20, que antecede o bom final de todas as coisas, diz que tem gente que não tem o nome escrito no livro da vida, que vai, juntamente com o inferno, a morte, ser jogado tudo num lago de fogo, que representa ali a condenação eterna, a separação eterna de Deus, a morte eterna. Portanto, há uma realidade no capítulo 20 e há outra realidade no capítulo 22. Tem gente que vai ser separado de Deus eternamente. E tem gente que vai ser unido em Jesus com Deus eternamente. A grande pergunta que nos resta é: a gente está no capítulo 20 ou a gente está no capítulo 22? Somos parte daqueles que estaremos com o Senhor na Nova Jerusalém, tendo novamente acesso à árvore da vida? E olha que interessante, em Gênesis 3, o homem come da árvore do conhecimento do bem e do mal, é expulso do jardim, por esse motivo não tem mais acesso à árvore da vida, por isso morre. Agora na eternidade, o João viu que no centro da cidade tem uma árvore linda, e é a árvore da vida. Isso simboliza que lá viveremos eternamente. Lá não tem mais choro, não tem mais lágrima, não tem mais morte, não tem mais enfermidade, não tem mais vírus, não tem pandemia, não tem nada. Lá é o cuidado final de Deus por nós. Existe moradas, existe um lugar, existe um ambiente sendo preparado para que a gente habite por toda a eternidade. Você, em sã consciência, tem condição de abrir mão desse ambiente eterno, lindo e favorável para ser lançado num lago de fogo? Claro que o lago de fogo aqui, na minha leitura, também é simbólico, representa o ardor e a eterna frustração de viver, na verdade, de existir separado de Deus por toda a eternidade. Gente, eu fico imaginando, se o mundo que nós vivemos nos promove tanto sofrimento, e a gente ainda tem a presença do Espírito de Deus e da Palavra de Deus, imagine um ambiente onde nem mais o Espírito e nem mais a Palavra estão. Imagine a quantidade de sofrimento que não é esse ambiente, e ele é eterno. Então, queridos, a melhor decisão que a gente pode tomar nessa vida é desejar ir para a cidade eterna. É deixar que Jesus cuide da nossa vida até o final, e que Jesus cuide do final da nossa vida. Eu não quero terminar essa vida sem Jesus cuidando de mim, porque eu entendo que eu dependo totalmente do cuidado dele. Ai de mim se não fosse ele, ai de mim se não for
Ele. Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele pelos séculos dos séculos. Ah, pastor, mas você pode estar enganado. A Bíblia pode ser só um livro humano e a sua compreensão pode ser uma compreensão humana, porque você está querendo manter esse povo aí, dando dinheiro para poder você viver às custas do dinheiro desse povo aí. É uma possibilidade? É. Até respeito quem pensa assim. Então vamos simular uma situação. Eu estou errado. Tá bom? Eu estou errado. A Bíblia é tudo uma mentira. Não existe céu, não existe inferno, não existe Nova Jerusalém, não existe lago de fogo, não tem Jesus que vem buscar. Isso é tudo viagem na maionese de gente triste, frustrada, empobrecida, que precisa de uma esperança para viver e fizeram desse livro a única esperança que tem. É uma possibilidade? É. Agora, viver conforme essa crença, em vida, tem me tornado um filho melhor, um pai melhor, um marido melhor, um melhor profissional, tem me desafiado a ser melhor, mais humano a cada dia. Eu, antes da Bíblia, sou uma pessoa e eu, depois da Bíblia, sou outra pessoa. Ainda não cheguei na estatura do varão perfeito, mas já não sou mais a mesma pessoa. E melhorei graças a esse livro. E todos que estão aqui que acreditam no livro também poderiam fazer essa afirmação. Todos nós somos alguém antes do livro e somos alguém melhor, mesmo que seja um pouquinho mais melhor depois do livro. Então, se o livro está errado e é tudo mentira, pelo menos a gente teve uma vida de progresso como ser humano. Pelo menos a gente melhorou um pouco. A gente foi mais justo, a gente foi mais equilibrado, a gente deixou de ferir, a gente deixou de magoar, a gente perdoou, tudo por causa desse livro. Tivemos uma vida com mais qualidade, com mais espiritualidade. Então, se é tudo mentira, pelo menos gerou uma vida com mais qualidade. E aí, se é tudo mentira, aquele que me acusa de ser o mentiroso, ele quando morrer vai ser enterrado, e aí não tem céu, não tem inferno, não tem nada, beleza? Ele vai para o buraco do cemitério, e eu vou para o buraco do lado dele. Eu perco alguma coisa? Perco nada, porque do mesmo jeito que ele vai para a terra, eu também vou para a terra, então nós estamos iguais. Portanto, crer não me faz perder nada. É tudo mentira. Beleza, nós vamos estar no mesmo lugar. Enterrado dentro da terra, sendo comido por micróbios, bactérias e vermes. Estamos quites, estamos iguais. Você estava certo, beleza, mas o fato de você estar certo não me fez tomar nenhum prejuízo em relação a você. Nós morremos e fomos para o mesmo lugar. Mas e se for verdade? E se for verdade? Nós não vamos para o mesmo lugar. E se for verdade, você terá um grande prejuízo. Passará a eternidade fora de Deus. Portanto, queridos, não perdemos nada em crer, porque a palavra de Deus só veio para nos dar vitória, para nos dar lucro, para nos dar prosperidade e produtividade. Louvado seja Deus pela sua palavra. Portanto, queridos, ainda que você queira ser racional, seja inteligente, é melhor crer. É melhor crer. Eu me lembro claramente, quando minha mãe me questionou e disse: Manu, não é possível, você é um menino tão inteligente. Porque quando eu converti, eu fiquei meio, como é que fala? Fanático. Eu acho que eu estou muito mais hoje, mas na época eu era meio sem, né? Sem o traquejo. E minha mãe ficou desesperada. Quem fizeram lavagem cerebral nesse menino? O menino enlouqueceu.
E aí minha mãe um dia sentou comigo, assim, numa conversa séria de mãe e filho e tal, eu um adolescente, e ela falou: meu filho, você é um menino tão inteligente, meu filho. Como é que você acreditou nessas coisas? Eu falei: então, mãe, é por isso mesmo. É exatamente porque eu sou inteligente que eu vi que a melhor coisa que eu posso fazer é acreditar. E a senhora é mais inteligente que eu, se eu fosse a senhora, acreditava também, hein? Se eu fizer as contas direitinho, vale a pena acreditar. Portanto, queridos, Jesus é o cuidado no início e no final. Ele é o alfa, ele é o ômega. Ele cuidou da gente de janeiro até dezembro. Ele cuida da gente do ventre até a eternidade. Porque ele revela o cuidado de Deus por nós. Se eu fosse você, entregaria sua vida a Jesus. Se eu fosse você, acreditaria nas verdades desse livro. Se eu fosse você, eu dava o braço a torcer e diria: realmente, é melhor acreditar. Creia de todo o seu coração. E um dia estaremos na Nova Jerusalém, nos alimentando da árvore da vida juntos. Essa é a minha expectativa para você. Abra o seu coração e creia no Senhor. Viva com Ele. Deixe que as verdades deste livro produzam em você uma vida com mais qualidade, mais espiritualidade, mais justiça e mais piedade. E que tudo seja para a glória do Senhor. Amém.